Minha gente das redes sociais, Imperatriz anuncia o atacante Léo Paraíba. Por outro lado, Matheus Lima pede rescisão de contrato. Cavalo de Aço tenta adiamento do jogo de segunda-feira contra o Juventude. Estas e outras notícias você confere no Papo Esportivo desta sexta-feira, hoje, 19 de março de 2021. Mas antes de começar a falar sobre esses assuntos, quero pedir a você que está acompanhando o nosso vídeo no YouTube, que você dê joinha, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Tá combinado? Vamos fortalecer aí o nosso canal, eu conto muito com você. E você que está acompanhando aqui pelo Facebook, você pode compartilhar também e fazer as suas perguntas. Nós teremos o maior prazer em estar interagindo aqui com você através do Papo Esportivo desta sexta-feira. Olha só, o Papo Esportivo que tem o apoio cultural do Rancho Botafogo, mais novo espaço para eventos familiares ou simplesmente o seu ensaio fotográfico, fica localizado na Avenida Bebedouro, no Camaçari. Para saber mais sobre o Rancho Botafogo, acesse aí o Instagram Rancho_Botafogo. Também Gatinho Imperial Shopping, o melhor sushi da cidade, eu não conheço outro, aberto de domingo a domingo até às 22 horas, localizado na praça de alimentação do Imperial Shopping. E o melhor, você pode fazer o seu pedido pelo delivery 99124-3305. E Transportadora Primos, transportando com segurança e pontualidade, transporte para as principais cidades do sul do Maranhão. Entre em contato pelo WhatsApp 991782759, que a Transportadora Primos resolve o seu problema. Muito bem, falando do Cavalo de Aço, como todos já sabem, né, o time perdeu para o Sampaio na última quarta-feira, lá na capital do estado, 2-0. O time até fez um bom primeiro tempo, porque segurou 0-0. Eu digo um bom primeiro tempo dentro da realidade do Imperatriz, que era de não tomar uma goleada, tentar pelo menos não perder o jogo, voltar com um pontinho lá da capital do estado. E conseguiu 50% dessa proeza, porque no primeiro tempo segurou 0-0. O time do Sampaio teve maior posse de bola, teve o domínio do jogo, mas não transformou esse domínio em oportunidades claras de gol. Tanto é que o goleiro Pablo não fez nenhuma defesa difícil, complicada, nos 45 minutos iniciais. O Imperatriz bloqueou ali o meio e forçou o Sampaio a jogar apenas pelas laterais, pelos flancos, com cruzamento. No finalzinho do primeiro tempo, teve até chance de marcar o gol, a bola ficou passando ali. No último minuto, o jogador perdeu um gol feito, chutando por cima do gol da meta do Pablo. Mas o Imperatriz conseguiu o que queria, que era manter o 0-0 no primeiro tempo. E aí se esperava que no segundo viesse da mesma forma. Agora, com atenção redobrada, né, com olho nos jogadores do Sampaio, fazendo o mesmo que fez no primeiro tempo, até aumentando mais essa marcação. Mas, infelizmente, com menos de um minuto, no primeiro ataque do Sampaio, a defesa do Imperatriz deu bobeira e o Jajá terminou fazendo 1-0. O jogador passou quase que por 4 jogadores do Imperatriz. Saiu da meia esquerda, levando todo mundo, foi parar lá na minha direita, chutou cruzado, rasteiro, sem chance para o goleiro Pablo, abrindo o placar. Ali tinha que fazer uma falta. Ali alguém tinha que ter parado na frente do atacante do Sampaio. Então deu bobeira a defesa do Imperatriz nesse lance, cochilou e terminou tomando um gol. E depois que tomou um gol, o Imperatriz quis sair para jogar, para buscar o empate. Outra decisão que eu não entendi. O Imperatriz tem que ter mantido a mesma forma de jogar do primeiro tempo, apostando em uma bola. Mas não, saiu para o jogo, deu mais espaço para o Sampaio. O Sampaio teve até contra-ataque. Chegou o momento que 2 jogadores sozinhos perderam o gol para o Sampaio. Poderia ter aumentado o placar, mas aos 26 minutos, o Emerson, que tinha se deslocado para o lado direito, para a lateral, no lugar do João Victor, que foi substituído pelo Valdo, terminou fazendo um pênalti bobo, chegou atrasado, parecia assim uma carreta desgovernada. O jogador do Sampaio tocou primeiro na bola, que foi o Popó, Gabriel Popó, e ele terminou tocando no tornozelo do jogador do Sampaio, pênalti muito bem marcado, que o João Anderson foi lá e cobrou sem nenhuma chance para o Pablo, aumentando para 2-0. Imperatriz até teve 2 chances no finalzinho do jogo. Uma com o Walker, que chutou forte, tirou do zagueiro e chutou forte, mas alto, né? Ficou fácil para a defesa do goleiro do Sampaio.
e outra com o Juan Portugas, que demorou muito a finalizar, tentou ajeitar muito a bola, e aí não conseguiu chutar e desperdiçou uma oportunidade muito boa para o time do Imperatriz. 2-0, eu acho que foi até um placar aceitável, porque o medo era que o time tomasse uma goleada. Ficou com saldo de gols pior agora, mas tem oportunidade aí nos 2 jogos em casa, contra a Juventude na segunda-feira e contra o Bacabal, tentar essas 2 vitórias, porque se conseguir se livra do rebaixamento. Este é o grande problema do Imperatriz. Vencer o jogo. Olha, gente, já são 23 jogos que o Imperatriz não sabe o que é uma vitória. São 21 derrotas e 2 empates. Tá? Na Série C do ano passado, 18 jogos, foi 1 empate, o primeiro contra o Remo, e 17 derrotas. No Maranhense, hoje já são 5 jogos, com 4 derrotas e apenas um empate. Então, é uma situação que, infelizmente, é constrangedora para quem acompanha o Imperatriz, e eu, desde 89, que acompanho o time do Imperatriz, ainda não tinha visto esta situação que o Cavalo de Aço está passando. Tem chance de se livrar do rebaixamento? Tem. Muita gente está falando aí que já está rebaixado, que não tem mais chance. Não é bem por aí. Não pode ser tão pessimista dessa maneira. O Imperatriz pode se livrar do rebaixamento até com 4 pontos. Incrível, pasmem, mas pode. É matemática. E é palpável. A Imperatriz pode vencer o Bacabal aqui na última rodada, já que eu vou considerar que o Juventude é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil vencer o Juventude, tem um time melhor. Eu acredito que hoje o Juventude é a terceira força do futebol do Maranhão. Sampaio, Mota e Juventude, nessa escala. Tanto é que foi um dos representantes do estado do Maranhão na Copa do Brasil, perdeu por 2-0. O Sampaio o Mota tomou de 5 do Botafogo. O Juventude tomou só de 2 do Operário, né? Talvez, Botafogo e Operário estão aí em prateleiras diferentes. Botafogo é um grande clube do futebol brasileiro. Mas perdeu de cabeça em pé, né? Foi eliminado da Copa do Brasil de cabeça em pé. Foi a primeira Copa do Brasil do Juventude. Então, eu acho que é um time mais difícil. Se o jogo for segunda-feira, é que piora a situação do Cavalo de Aço. Eu digo se for segunda-feira, porque é um movimento para que o Imperatriz tente, pelo menos, o adiamento desse jogo mais para frente. Já que o Campeonato Maranhense está muito assim, né? Domingo ainda vamos ter um jogo da 4ª rodada, é o último jogo da 4ª rodada, que é Bacabal e Mota. Então, o Imperatriz está tentando esticar esse jogo mais para frente para ganhar tempo. Quem sabe contratar alguns jogadores e falam até em técnico. Não o Imperatriz, mas há um movimento na imprensa, na torcida, que o time precisa de um técnico. Falam, inclusive, no nome do Marlon Coutrinho. Falaram do Marcinho Guerreiro, mas não tem condições, de Imperatriz não pode arriscar com o Marcinho Guerreiro, porque o regulamento diz que técnico que já dirigiu uma equipe no estadual não pode ser contratada por outra. Mas pode colocar ele como auxiliar técnico. É correr risco demais. Eu acho que é desnecessário esse risco. E o Imperatriz não anda muito bem com a justiça. Então não precisa correr esse risco. Está o Marlon Coutrinho aí, que conhece também o futebol maranhense, que está acostumado a trabalhar com jogadores da região. De repente, se for contratado, seria uma boa, mas desde que o Imperatriz ganhe tempo. Adie esse jogo aí contra o Juventude. E até para a diretoria, né, não ficar com aquela culpa, dizer, se tivesse contratado, poderia ter se safado do rebaixamento. Então, se der, contrata. Faz aí o que estão pedindo, é um bom nome, é um nome que pode agregar, que pode dar uma outra cara ao time do Imperatriz. Seria inteligente por parte da diretoria nesse aspecto de dizer que não fez nada, né, não tentou alguma coisa para livrar o time do rebaixamento. Tente. Contratou o Léo Paraíba, me lembro do Léo Paraíba em 2017, naquela final do primeiro turno contra o Cordino, que o Imperatriz perdeu aqui por 2-1, com a última passagem dele no Cavalo de Aço. Não sei como está o estado físico e técnico do Léo Paraíba, mas que é um nome de peso, é sim, para o Imperatriz no momento, para o futebol aqui do Maranhão, é um nome considerado. Agora, eu não posso dizer aqui que ele vai resolver o problema do Imperatriz, até porque uma andorinha só não faz verão, mas vai agregar, ainda mais porque o time perdeu o Matheus Lima, que não quer mais jogar, pediu rescisão de contrato, e também não tem o Renatinho, lá de Campestre, se eu não me engano, né, estreito por ali, e também já está para lá, não quer mais continuar no Imperatriz, é umas coisas que só acontecem ao time do Imperatriz. O jogador tem contrato, o Imperatriz deveria fazer com que ele cumprisse. Tem proposta de outro time, que esse outro time, né, ressaça pelo menos do que o Imperatriz gastou com o jogador de salário de alguma coisa. Não quer ir para outro time, tudo bem, vai.
mas o time vai ter que pagar alguma coisa. Não, mas não pode, então não vai. Está aqui suspenso o contrato, se vira lá. Quando você quiser voltar, você volta. Se o clube quiser, vai ter que pagar alguma coisa. Tem que ser mais ou menos dessa maneira, porque não pode estar liberando jogador. Só porque se todo mundo receber proposta melhor, o Imperatriz liberar, vai ficar sem time. Porque o Imperatriz não está pagando lá essas coisas em termos de salário. Mas muito bem, Renatinho e Matheus Lima são páginas viradas, não continuam mais no Imperatriz, agora é o Léo Paraíba que está aí. E o Imperatriz poderia tentar outras contratações que estão por aqui. O próprio Ulisses, que estava aí em Barra do Corda, de repente, através do Luizinho, vice-presidente da federação, que tem uma aproximação muito grande do ex-artilheiro aí do Campeonato Maranhense por 2 vezes, nome importante lá no Cordino, quem sabe se não pode vir ajudar nesse momento difícil aí, nesses 2 jogos. O próprio Radija, lateral direito. Imperatriz só tem um lateral direito, gente. Tem que contratar, tem que tentar aí uma contratação para ver, né? Porque, olha, tirou o João Victor no jogo contra o Sampaio, teve que improvisar o Emerson, porque não tem um lateral especialista no banco de reservas. Então, precisa rever esta situação e dizem que o Radija, segundo a informação do repórter Edvaldo Cardoso, está aí em São Luís, está vinculado aqui na federação, não tem transferência, então seria uma oportunidade para que o Imperatriz pudesse contratar esse jogador. Então vamos esperar, né? Esses dias, essas horas aí vão ser importantes para o Imperatriz decidir se mesmo vai conseguir esse adiamento desse jogo contra o Juventude, que seria uma grande oportunidade. Vamos fazer uma paradinha rapidamente aqui no nosso Papo Esportivo. Voltaremos na segunda parte com o restante das informações sobre o Cavalo de Aço. Enquanto isso, você acompanha aí o nosso vídeo. Se você gosta de apreciar uma boa culinária, tem que conhecer a Paelinha e se deliciar com a melhor paelinha de carneiro, camarão, mariscos. É de dar água na boca. Peça já a sua pelo zap 981007060 ou pelo app de um dos nossos parceiros delivery e se delicie com a melhor paelinha da cidade. 981007070. Pediu paelinha? Pediu bem. Paelinha Delivery. Olha, essa paelinha de dar água na boca, viu? Nós já estamos chegando na hora do almoço, né? 12:00 praticamente. Então vale a pena você pedir a sua, porque tem delivery lá no 8100-7060. Peça a sua, porque você vai se surpreender com o sabor do paelinha. Também está com a gente o Ponto da Picanha, mania de comer bem, a melhor picanha da cidade, ali na Rua Sergipe, no Jussara. Você pode pedir o seu pelo WhatsApp 981888888. E também Laboratório Modelo, há mais de 39 anos de excelência em análises clínicas, agora em 3 endereços: Rua Benedito Leite, no centro, Rua Lagoas, no Jussara, e Rua Sergipe, nos 3 Poderes. E o melhor, nesse momento de pandemia, você pode agendar o seu exame pelo WhatsApp 981122027. Minha gente, com relação aos jogadores que estavam de quarentena, testaram positivo e estavam de quarentena. Segundo informações da assessoria de imprensa, todos estão liberados. Já treino hoje à tarde, treino às 16h lá no Estádio Municipal Frei Epifânio. O Ilailson, o Lesca, o Alisson, né? Volta também o preparador físico Rafael Alves. Então vai estar um pouco mais encorpado o time do Imperatriz aí para o Carlos Rocha e o Charles Guerreiro, que agora vai poder ficar no banco de reservas no próximo jogo, dirigir o time, escolher uma equipe melhor. Eu acho que a formação com 2 meias criativos desses jogos aqui em Imperatriz é de suma importância. Dá para jogar o Juan Portugas e o Walker, 2 meias de criação com 2 atacantes. Se o Léo Paraíba estiver bem fisicamente, ele pode ser um desses atacantes e o Charles vai ter que escolher outro. Se vai ser o Alisson que está voltando, se vai ser o Emerson, se vai ser o Caça-Rato, se vai ser o Dudu. Esses jogadores, infelizmente, não corresponderam ainda à expectativa, né? Foram testados, mas não corresponderam à expectativa. E ali no meio-campo, pode fazer a volta aí do Ilailson, juntamente com o Péricles, 2 volantes e 2 meias de criação. O Denis também vai estar de volta, não sei se volta a ser titular. Quando testou positivo para a Covid, era o capitão do time, era titular. O Paulo Vitor, que entrou, foi muito bem nesses jogos aí, é uma revelação do time do Imperatriz, jogador, inclusive, que o Cavalo de Aço pode vislumbrar algum ganho futuramente.
tem contrato com o time, eu não sei se o contrato é de 1 ano, como é que é, mas é preciso que o Imperatriz comece a trabalhar profissionalmente esse aspecto de poder negociar jogadores. É claro que o Imperatriz não vai vender diretamente o atleta, mas empresta para um clube que tem potencial de venda. E o Imperatriz fica com um percentual dessa venda, um percentual futuro, alguma coisa precisa ser feita, porque o Imperatriz aparece bons jogadores e o Imperatriz não ganha nada com isso. Foi assim com o Gabriel Caju, né? Foi assim com o Tibiri, foi assim com o Lucas Campos e tantos outros jogadores que apareceram aqui no Imperatriz e que o Cavalo de Aço não ganhou nada. Então precisa mudar essa política. O Imperatriz precisa ver um lado mais profissional, conversar com o jogador, libera por empréstimo, mas coloca na cláusula lá um percentual, caso ele seja negociado, a Imperatriz possa ganhar alguma coisa. Até uma obrigatoriedade de compra, né, no final do empréstimo, caso o jogador cumpra alguma determinada meta aí de tantos jogos. Eu acho que é mais ou menos por aí, precisa fazer alguma coisa para que o Imperatriz também ganhe com esse jogador. Então, o que a gente vai aguardar aí, essa situação, se o Imperatriz vai conseguir ser atendido no seu pedido, existe aí essa possibilidade. Também não sabemos se a diretoria do Imperatriz realmente quis adiar esse jogo. Vamos ter que esperar até uma definição, até uma posição por parte da diretoria do Imperatriz. Se conseguir adiar, vai ser uma boa, porque vai ganhar um tempo mais para treinar o time, melhorar essa questão física, encontrar um time mais ideal e também poder contratar alguns jogadores. Eu acho que o Imperatriz hoje precisa urgentemente de um lateral direito, só tem lá o João Victor, precisa de um lateral direito e precisa no mínimo de 2 atacantes. Um 9 de área, porque não tem mais o Matheus Lima, e mais um atacante de lado de campo. O Ulisses está bem aí em Barra do Corda, poderia ser esse atacante, né? O Ulisses não é atacante de lado de campo, mas é aquele 10 que encosta no 9, que faz a dupla. Foi artilheiro 2 vezes do Campeonato Maranhense. E o vice-presidente da federação, o secretário de esporte, Luizinho, tem muita liberdade, né, com o Ulisses, tem uma amizade mais próxima, de repente, se for de interesse da diretoria do Imperatriz, porque também a diretoria do Imperatriz precisa se interessar. Aqui ninguém pode tomar a iniciativa de fazer alguma coisa se a diretoria não tem esse interesse. Tendo o interesse, o caminho seria o Luiz Gonzaga fazer esse feedback com o Ulisses, conversar com ele, fazer um acerto aí para esses 2 jogos e, de repente, ele poder vir ajudar o time do Imperatriz. Como o Jonas Piu-Piu, que foi um jogador que apareceu lá no Cordino também muito bem, atacante de área, habilidoso, perna canhota, né? Porque é momento de todo mundo dar as mãos e ver se consegue tirar o Imperatriz dessa situação que o clube se encontra. Repito novamente, repito mais uma vez, o Imperatriz tem chance, sim, de sair dessa situação, de escapar do rebaixamento. Não podemos ser tão pessimistas com relação a essa situação. O time tem 2 jogos em casa. O jogo difícil mesmo, o jogo carne de pescoço, é esse contra o Juventude. Se a diretoria conseguir adiar, vai ser muito bom, porque ganha tempo para preparar o time. Agora tem que ser rápido, né? Porque o jogo é segunda-feira, hoje é sexta. De repente, o Juventude deve viajar ao mais tardar no sábado à noite, para descansar bem o domingo. O jogo vai estar marcado para as 18h30 da segunda-feira. O Imperatriz conseguindo o adiamento e trazendo aí 3 jogadores, um lateral direito e mais 2 atacantes, e quem sabe até o técnico, né, o Marlon Coutrinho, que eu acho que é o técnico que se encaixa melhor nesse momento do Imperatriz. Conhece bem o futebol do estado, conhece bem os jogadores da região e ganha um tempinho aí com as informações do Carlos Rocha, do próprio Charles Guerreiro. Pode ser que ele dê uma nova cara ao time do Imperatriz. Agora, tem que saber se a diretoria pode contratar, se tem dinheiro, porque falar em contratar é muito fácil, mas na hora de pagar, quem vai pagar, né? E o Imperatriz não tem condições de estar contratando jogadores numa prateleira acima dos que já tem aqui. Mas precisa fazer alguma coisa. Se eu fosse o presidente, eu tentaria fazer alguma coisa, até para dar uma resposta para a torcida, até para dar uma resposta para a imprensa que está falando muito aí em contratação, e até para dar uma sacudida também no plantel. A chegada de um novo técnico, de 2, 3 jogadores, pode dar uma motivação maior ao plantel e fazer com que esse time reaja. É importante. Então, repetindo, 2 jogos. Juventude, a princípio, segunda-feira, 18h30, e na última rodada contra o Bacabal, em data a ser marcada ainda pela Federação Maranhense de Futebol. Carloto, como que escapa vencendo só um jogo com 4 pontos? É o seguinte, o São José
tem 4 pontos. Mas o São José tem 2 jogos mais difíceis do que o Imperatriz. O São José tem um Moto, o São José tem o Juventude. São 2 equipes que, teoricamente, vencem o São José, que são favoritas. Pelo menos é isso que a gente espera. Vencendo, o São José fica nos 4 pontos. E ainda vai tomar pelo menos 2 gols, que vai piorar o saldo dele. O Imperatriz vencendo o Bacabal, vai a 4 pontos também. Tem um saldo de gols melhor do que o time do São José. Então já ultrapassei aí o São José. O outro seria o Bacabal. Mas o Bacabal tem 4 jogos a fazer aí. Um com o Imperatriz, que é na última rodada. Então, esquece esse jogo, o Imperatriz vence. O outro já vai ser domingo, contra o Moto, em Tuntum. O Moto precisa vencer, porque o Moto quer garantir a primeira colocação e quer garantir uma das 2 primeiras vagas que vai direto para a semifinal. Então, que o Moto vença o jogo é a torcida do Imperatriz. E depois tem um jogo contra o IAP, que esse jogo aí é meio, né, barro, meio tijolo. Apesar do IAP ser um pouquinho melhor, o jogo é em São Luís. E tem na última rodada, eu aqui não lembro bem se é contra o Pinheiro ou se é contra a equipe do Sampaio Corrêa. Mas eu posso buscar aqui rapidamente na tabela da Federação Maranhense de Futebol se esse jogo é contra o Pinheiro ou se é contra a equipe do Sampaio Corrêa. Dá para a gente saber rapidamente aqui, a gente está abrindo aqui a tabela para que a gente possa passar uma informação mais oficial, uma informação precisa a você que está acompanhando aqui, né, o nosso vídeo nesse momento. Então, a última rodada, o jogo do Bacabal vai ser contra o Imperatriz. Na penúltima rodada, o Bacabal pega o IAP. E depois desse jogo do Moto, o Bacabal vai enfrentar, na verdade, a equipe do Juventude. Olha, é um jogo difícil. O jogo é lá em São Luís, a favor do Juventude. Então, são chances que o Imperatriz tem e que tem que se agarrar a elas. Só a elas, né? É a única condição que o Cavalo de Aço tem. Aqui o nosso Robert Souza. Se quiser um lateral esquerdo, estou por aqui. Vou colocar aqui, viu? Na tela aí, Robert. Está aí a informação para a diretoria do Imperatriz. O problema é que o Imperatriz já tem 2 laterais do lado esquerdo. Já tem o Vinícius e já tem o Aelso. Se fosse lateral direito, seria uma boa, mas está registrado aí, tá, Robert? Porque vem aí a Série D. Quem sabe o Imperatriz pode precisar de um lateral esquerdo. Tá aí Robert Souza se oferecendo aí para o time do Cavalo de Aço. Mas, na verdade, o que o time está precisando no momento é de um lateral direito, que só tem o João Victor e pelo menos de mais 2 atacantes. Anunciou o Léo Paraíba, mas perdeu o Matheus Lima e o Renatinho. Eu acho que com essas 3 contratações e a possibilidade da contratação de um técnico, que seja o Marlon Coutrin, o Imperatriz iria estar mais encorpado para buscar essas 2 vitórias. E, evidentemente, que esperando que o jogo possa ser adiado, a gente vai ter que aguardar. Beleza, galera? Olha só, mais uma vez eu faço aquele pedido especial para você aí no YouTube, que está acompanhando o nosso vídeo. Dê joinha se você gostou do vídeo, compartilhe aí com os amigos, se inscreva no canal, é de suma importância, porque quanto mais pessoas inscritas, a gente vai fortalecendo o canal e vai trazendo mais informações para você. E você que me acompanhou aí pelo Facebook, o meu muito obrigado. A gente se encontra a qualquer momento aí com mais informações do Cavalo de Aço, tá bom? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e a qualquer hora aqui no Papo Esportivo. Tchau, tchau.